O Word oferece-lhe uma grande quantidade de formas. Para as inserir, clique no separador Inserir e depois no botão Formas. Há linhas, formas elementares, setas largas, fluxogramas, chamadas, estrelas e faixas. Vamos escolher, por exemplo, um sol. Clique na forma e o cursor transforma-se nesta cruz. Agora só tem que o arrastar sobre a folha para definir as dimensões. Repare que o separador Ferramentas de Desenho passou a ocupar o friso. Para poder mover a forma à vontade, vou à moldagem de texto e seleciono, por exemplo, quadrado. Agora já posso arrastar a forma para o local que pretendo. Com o rato, posso rodar a forma e manipular o tamanho. Vamos lá então dar uma volta por este separador. Aqui está uma caixa que lhe permite inserir diretamente algumas das formas que vimos há pouco. Ao lado está o botão Editar Forma. Este botão serve para editar os pontos das formas livres, ou seja, das formas que podem ser desenhadas por si. Há 3 formas livres: desenho livre, forma livre e curva. Se quiser, experimente introduzir algumas formas livres e manipular os pontos que as constituem. Vai ver que é muito fácil e intuitivo. A seguir, temos a caixa de texto, que é também uma forma, mas com a particularidade de poder conter texto. Faça um clique sobre o botão para ativar e poder escrever texto sobre a forma. Repare que há formas que não suportam caixas de texto. Por exemplo, as setas e as conexões. Selecione o texto e formate-o com a mini barra de ferramentas. Se introduzir uma caixa de texto na forma, o separador no friso passa a chamar-se Ferramentas de Caixa de Texto. Vou anular a introdução da caixa de texto, fazendo clique várias vezes sobre Anular. Podemos alterar a cor do preenchimento da forma, ou podemos preenchê-la com imagens. Com gradações de cores, com texturas e com padrões. Repare que, depois de termos inserido a imagem, também passamos a ter à disposição o separador Ferramentas de Imagem. Podemos alterar o contorno da forma, mudando a cor, a espessura e os traços, ou aplicando um padrão. Se quiser, substitua a forma por outra. Vou anular esta substituição. Se quiser, aplique estilos de formas prontos a utilizar. Pode alterar os efeitos de sombra e também pode ativar ou desativar a sombra e movimentá-la nestas 4 direções em incrementos. Pode aplicar efeitos 3D à forma, depois ativá-los ou não, e rodá-los em 4 direções. Pode definir a posição da forma na página, trazê-la para a frente ou para trás de outros objetos. Pode alinhar as formas em relação a outros objetos que estejam selecionados. Os alinhamentos são feitos em relação à página ou à margem. Também pode distribuir os objetos.
E finalmente, se quiser, pode fazer alterações precisas à altura e à largura da forma, escrevendo as dimensões nestas duas caixas ou fazendo clique sobre as setas. Se precisar de inserir um conjunto de formas, é preferível fazê-lo numa tela de desenho. Faça assim: separador inserir, escolha formas e escolha nova tela de desenho. Surge esta tela. Insira as formas na tela. Escolha uma moldagem e arraste a tela para onde quiser. Também pode alterar as dimensões da tela. Agora, manipule as formas uma a uma ou selecione várias e aplique-lhes formatações. Se quiser, também pode aplicar formatações à tela de desenho. Agora, vamos ver o WordArt. Esta funcionalidade serve para aplicar efeitos decorativos ao texto. Vamos selecionar, por exemplo, o título deste documento. Agora, vou ao separador Inserir e faço clique sobre WordArt. Surge esta galeria de estilos. Escolho um fazendo clique sobre ele. Aparece esta caixa. Aqui, se quiser, posso alterar o texto. Vou dar um Enter para criar duas linhas, o tipo de letra, o tamanho e os atributos negrito e itálico. Confirmo com OK. E aqui está o nosso WordArt inserido em linha com o texto. Agora, o friso foi ocupado com o separador Ferramentas do WordArt. Se quiser alterar os efeitos decorativos, escolha outro estilo do WordArt. Há estilos verticais e mais ou menos horizontais. Se quiser alterar a forma do WordArt, clique neste botão e escolha outra forma. Para editar o texto, clique em Editar texto. Altere o espaçamento entre os caracteres escolhendo outro, por exemplo, muito justo. Se quiser, uniformize a altura das letras, tanto das maiúsculas como das minúsculas. E se preferir, alinhe o texto na vertical. Se o WordArt for composto por mais do que uma linha de texto, escolha aqui o modo como elas se devem alinhar, umas em relação às outras. Os restantes botões do separador WordArt já nos foram apresentados e já sabemos como funcionam.